No 10º ano, no 3º mês, no 1º dia do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, diz a Faraó, rei do Egito, e à multidão do seu povo: a quem é semelhante na tua grandeza? Eis que a Assíria era um cedro no Líbano, de lindos ramos, de sombrosa folhagem, de grande estatura, cujo topo estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer, as fontes das profundezas da terra o exalaram e fizeram correr as torrentes do lugar em que estava plantado, enviando ribeiros para todas as árvores do campo. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos e se alongaram as suas varas por causa das muitas águas durante o seu crescimento. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, todos os animais do campo geravam debaixo da sua fronte, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Assim era ele formoso na sua grandeza e na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Os cedros no jardim de Deus não lhe eram rivais, os ciprestes não igualavam os seus ramos, e os plátanos não tinham renovos como os seus. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura. Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos. Todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como sobremaneira se elevou e se levantou o seu topo no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exalçou na sua altura, eu o entregarei nas mãos da mais poderosa das nações, que lhe dará o tratamento segundo merece a sua perversidade. Lançá-lo-ei fora. Os mais terríveis estrangeiros das nações o cortaram e o deixaram caíram os seus ramos sobre os montes e por todos os vales. Seus renovos foram quebrados por todas as correntes da terra. Todos os povos da terra se retiraram da sua sombra e o deixaram. Todas as aves do céu habitarão na sua ruína, e todos os animais do campo se acolherão sob os seus ramos, para que todas as árvores junto às águas não se exaltem na sua estatura, nem levantem o seu topo no meio dos ramos espessos, nem as que bebem as águas venham a confiar em si, por causa da sua altura, porque todos os orgulhosos estão entregues à morte e se abismarão às profundezas da terra, no meio dos filhos dos homens, com os que descem a cova. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que ele passou para o além, fiz eu que houvesse luto por sua causa, cobri a profundeza da terra, retive as suas correntes e as suas muitas águas se detiveram. Cobri o Líbano de preto por causa dele, e todas as árvores do campo desfaleceram por causa dele. Ao som da sua queda, fiz tremer as nações, quando o fiz passar para o além, com os que descem a cova. Todas as árvores do Éden, a fina flor e o melhor do Líbano, todas as que foram regadas pelas águas, se consolavam nas profundezas da terra. Também esta com ele passarão para o além, a juntar-se aos que foram traspassados a espada, assim aos que foram seu braço e que estavam assentados à sombra no meio das nações. A quem, pois, és semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden, todavia descerás com as árvores do Éden às profundezas da terra, no meio dos incircuncisos, jazerás com os que foram traspassados à espada. Este é Faraó e toda a sua pomba, diz o Senhor Deus. No ano do no 10º mês, o 1º dia do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o Faraó, rei do Egito, e diz-lhe: Foste comparado a um filho de leão entre as nações, mas não passas de um crocodilo nas águas. Agitava as águas, turbando-as com os pés, sujando os rios. Assim diz o Senhor Deus: estenderei sobre ti a minha rede, no meio de muitos povos, que te puxarão para fora na minha rede. Então te deixarei em terra, no campo aberto, te lançarei e farei morar sobre ti todas as aves do céu, e se fartarão de ti os animais de toda a terra. Porei as tuas carnes sobre os montes e encherei os vales da tua corpulência. Com o teu sangue que se derrama,
regarei a terra até os montes, e deles se encherão as correntes. Quando eu te extinguir, cobrirei os céus e farei enegrecer as suas estrelas, encobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não resplandecerá a sua luz. Por tua causa vestirei de preto todos os brilhantes luminares do céu, e trarei trevas sobre o teu país, diz o Senhor Deus. Afligirei o coração de muitos povos, quando se levar as nações, as terras que não conheceste, a notícia da tua destruição. Farei que muitos povos fiquem pasmados a teu respeito, e os seus reis tremam sobremaneira quando eu brandir a minha espada ante o seu rosto. Estremecerão a cada momento, cada um pela sua vida, no dia da tua queda. Pois assim diz o Senhor Deus: a espada do rei da Babilônia virá contra ti. Farei cair a tua multidão com as espadas dos valentes, que são todos os mais terríveis dos povos. Eles destruirão a soberba do Egito, toda a sua pomba será destruída. Farei perecer todos os seus animais ao longo de muitas águas. Pé de homem não as turbará, nem as turbarão unhas de animais. Então farei assentar as suas águas e farei correr os seus rios como azeite, diz o Senhor Deus. Quando eu tornar a terra do Egito em desolação e a terra for destituída de tudo que enchia, e quando eu ferir a todos os que nela habitam, então saberão que eu sou o Senhor. Esta é a lamentação que se fará, que farão as filhas das nações sobre o Egito, e toda sua pomba se lamentará, diz o Senhor Deus. Também no ano do 10º aos 15 dias do primeiro mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, plantei sobre a multidão do Egito, faze-a descer a ela e as filhas das nações formosas, as profundezas da terra, juntamente com os que descem a cova, a quem sobrepujas tu em beleza. Desce e deita-te com os incircuncisos no meio daqueles que foram traspassados a espada, eles cairão a espada, ele está entregue, arrastai o Egito e a toda a sua multidão. Os mais poderosos dos valentes, juntamente com os que o socorrem, lhe gritarão do além. Desceram e lá jazem eles, os incircuncisos traspassados a espada. Ali está a Síria com todo o seu povo, em redor dela, todos os seus sepulcros, todos eles foram traspassados e caíram em espada. Os seus sepulcros foram postos nas extremidades da cova, e todo o seu povo se encontra ao redor do seu sepulcro. Todos foram traspassados e caíram em espada, os que tinham causado espanto na terra dos viventes. Ali está Elão com todo o seu povo em redor do seu sepulcro, todos eles foram traspassados e caíram em espada. Eles, os incircuncisos, desceram às profundezas da terra, causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. No meio dos traspassados lhe puseram um leito entre todo o seu povo. Ao redor dele estão os seus sepulcros, todos eles são incircuncisos, traspassados à espada, porque causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. No meio dos traspassados foram postos. Ali estão Meseque, Tubal e todo o seu povo. Ao redor deles estão os seus sepulcros, todos eles são incircuncisos e traspassados a espadas, porque causaram terror na terra dos viventes. E não se acharão com os valentes de outrora, que dentre os incircuncisos caíram e desceram ao sepulcro com as suas próprias armas de guerra e com a espada debaixo da cabeça. A iniquidade deles está sobre os seus ossos, porque eram o terror dos heróis na terra dos viventes. Também tu, Egito, serás quebrado no meio dos incircuncisos, e já serás com os que foram traspassados a espada. Ali está Edom, os seus reis e todos os seus príncipes, que apesar do seu poder foram postos com os que foram traspassados a espadas. Estes jazem com os incircuncisos e com os que desceram a cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles, e todos os sidônios que desceram com os traspassados, envergonhados com o terror causado pelo seu poder, e jazem incircuncisos com os que foram traspassados a espada, e levam a sua vergonha com os que desceram a cova. O faraó os levará e se consolará com toda a sua multidão. O faraó os verá e se consolará com toda a sua multidão, sim, o próprio faraó e todo o seu exército, pelo que jazerá no meio dos traspassados a espada, diz o Senhor Deus. Porque também eu pus no meu espanto
o meu espanto na terra dos viventes, porque jazerá no meio dos incircuncisos com os trapassados a espada, Faraó e todo o seu povo, diz o Senhor Deus. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e diz-lhes: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vir a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier a bater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue derramarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerás perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu sangue, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, diz à casa de Israel: assim falais vós, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como, pois, viveremos? Diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, quando a perversidade do perverso não cairá por ela, no dia em que se converter da sua perversidade, nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás, e ele se converter do seu pecado, e fizer juízo e justiça, e restituir esse perverso o penhor, e pagar o furtado, e ainda nos estatutos da vida, e não praticar iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Desviando-se o justo da sua justiça, praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o perverso da sua perversidade, e fazendo juízo e justiça, por isso mesmo viverá. Todavia vós dizeis: não é reto o caminho do Senhor, mas eu vos julgarei, cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. No ano do 16º do nosso exílio, aos 5 dias do 10º mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: caiu a cidade. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado. Abrira-se minha boca antes de pela manhã vir ter comigo o tal homem, e uma vez aberta já não fiquei em silêncio. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel falam, dizendo: Abraão era um só, no entanto possuiu esta terra. Ora, sendo nós muitos, certamente esta terra nos foi dada em possessão. Diz-lhes, portanto, assim diz o Senhor Deus: comeis a carne com sangue, levantais os olhos para os vossos ídolos e derramais sangue, porventura vez de possuir a terra? Vós vos estribais sobre a vossa espada, cometeis abominações, e contamina cada um a mulher do seu próximo, e possuireis a terra? Assim lhes dirás: assim o diz o Senhor Deus: tão certo como eu vivo, os que estiverem em lugares desertos cairão a espada, e o que estiver em campo aberto o entregarei às feras para que o devorem.
e os que estiverem em fortalezas e em cavernas morrerão de peste. Tornarei a terra em desolação e espanto, e será humilhado o orgulho do seu poder. Os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em desolação e espanto por todas as abominações que cometeram. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas, falam um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: Vinde, peço-vos e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem estas palavras, mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores das ovelhas? Comei a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes e desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam apanhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas, porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes, e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com justiça. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: Eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta a boa pastagem, a vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto? E não vos basta o ter desbebido as águas claras, a vez de turvar o resto com os pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés, e bebem o que haveis turvado com os pés. Por isso, assim lhes diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado em que o ombro das empurrões e com os chifres impeles as fracas até as espalhardes fora, eu livrarei as minhas ovelhas, para que já não sirvam de rapina.
julgarei entre ovelhas e ovelhas. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhe servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Farei com elas aliança de paz e acabarei com as bestas feras da terra seguras. Habitarão no deserto e dominarão nos bosques, e dormirão nos bosques, pelas delas e dos lugares ao redor do meu outeiro. Eu farei bênção, farei descansar a chuva, a seu tempo serão chuvas de bênçãos. As árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo, e as livrar das mãos dos que as escravizavam. Já não servirão de rapina aos gentios, e as feras da terra nunca mais as comerão, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Levantar-lhes-ei plantação memorável, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pastor, homens sois mais, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra o monte Seir e profetiza contra ele. Diz-lhe, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra ti, ó monte Seir, e estenderei a mão contra ti, e te farei desolação e espanto. Farei desertas as tuas cidades, e tu serás desolado. E sabereis que eu sou o Senhor, pois guardastes inimizade perpétua e abandonaste os filhos de Israel à violência da espada, no tempo da calamidade e do castigo final. Por isso, diz o Senhor Deus, tão certo como eu vivo, eu te fiz sangrar, e sangue te perseguirá, visto que não aborreceste o sangue te perseguirá. Farei do monte Seir extrema desolação, e eliminarei dele o que por ele passa e o que por ele volta. Encherei os seus montes dos seus traspassados nos teus outeiros, nos teus vales, e em todas as tuas correntes cairão os traspassados à espada. Em perpétuas desolações te porei, e as tuas cidades jamais serão habitadas. Assim sabereis que eu sou o Senhor, visto que dizes: os dois povos e as duas terras serão meus, e os possuirei, ainda que o Senhor se achava ali. Por isso, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, procederei segundo a tua ira e segundo a tua inveja, com que no teu ódio os trataste, e serei conhecido deles quando te julgar. Saberás que eu, o Senhor, ouvi todas as blasfemas que proferiste contra os montes de Israel, dizendo: já estão desolados, e nos são entregues por pasto. Vós vos engrandeceste contra mim com a vossa boca, e multiplicastes as vossas palavras contra mim. Eu ouvi. Assim diz o Senhor Deus: ao alegrar-se toda a terra, eu te reduzirei à desolação. Como te alegraste com a sorte da casa de Israel, porque foi desolada, assim também farei a ti. Desolado serás, ó monte Seir, e todo Edom, sim, todo o Edom, sim, todo, e saberão que eu sou o Senhor. Tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel e diz: montes de Israel, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: visto que diz o inimigo contra vós outros, bem feito, e também os eternos lugares altos são nossa herança. Portanto, profetize e diz: assim diz o Senhor Deus: visto que vos assolaram e procuraram abocar-vos de todos os lados, para que fosseis possessão do resto das nações, e andais em lábios paroleiros e na infâmia do povo. Portanto, ouve, ó montes de Israel, a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e aos outeiros, e às correntes, e aos vales, e aos lugares desertos e desolados, e às cidades desamparadas, que se tornaram rapina,
e escárnio para o resto das nações. Nações circunvizinhas. Portanto, assim diz o Senhor Deus: certamente no fogo do meu zelo farei contra o resto das nações e contra todo Edom. Eles falei contra o resto de todas as nações e contra todo Edom. Eles se apropriaram da minha terra com alegria de todo o coração e com menosprezo de alma para despovoá-la e saqueá-la. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel e dize aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales: assim diz o Senhor Deus: eis que falei no meu zelo e no meu furor, porque levastes sobre vós o opróbrio das nações. Portanto, assim diz o Senhor Deus: levantando eu a mão, jurei que as nações que estão ao redor de vós levem o seu próprio sobre si mesmas. Mas vós, ó montes de Israel, vós profetizeis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, o qual está prestes a vir. Porque eis que eu estou convosco, voltar-me-ei para vós outros, e sereis lavrados e semeados. Multiplicarei homens sobre vós e toda a casa de Israel, sim, todas as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. Multiplicarei homens e animais sobre vós, eles se multiplicarão e serão fecundos. Falo-ei habitar-vos como dantes, e vos tratarei melhor do que outrora. Sabereis que eu sou o Senhor. Farei andar sobre vós homens, o meu povo de Israel. Eles vos possuirão e sereis a sua herança, e jamais os desfilhareis. Assim diz o Senhor Deus: visto que te dizem, tu és terra que devora os homens, e és terra que desfilha o seu povo. Por isso tu não devorarás mais os homens, nem desfilharás mais o teu povo, diz o Senhor Deus. Não te permitirei jamais que ouças a ignomínia dos gentios, não mais levarás sobre ti o opróbrio dos povos, nem mais farás tropeçar o teu povo, diz o Senhor Deus. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua herança, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações, como imundícia de uma terra em sua menstruação. Tal era o seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Espararei-os entre as nações, e foram derramados pelas terras segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos eu os julgarei. E chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia: são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Desde, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde foste. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vós lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós
que bem entendido que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Lavrar-se-á a terra deserta em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam. Dir-se-á, esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas e em ruínas estão fortificadas e habitadas. Então as nações que estiverem restado ao redor de vós saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, disse e o farei. Assim diz o Senhor Deus, ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique eu os homens como um rebanho de santos, o rebanho de Jerusalém nas suas festas fixas. Assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens e saberão que eu sou o Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pelo pele e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes montes, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela o povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajunta-os um ao outro, faze deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na tua mão. Quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: Não nos revelarás o que significam estas coisas, tu lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus: Eis que tomarei o pedaço de madeira de Jacó, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, seus companheiros, e o juntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira em que houveres escrito estarão na tua mão perante eles. Diz-lhes, pois: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para as nações para onde eles foram, e os entregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles.
Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nele, eles e seus filhos e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. O meu servo Davi reinará sobre eles. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua, estabelecê-los-ei e os multiplicarei, porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Gog, na terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal, profetiza contra ele. E dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Far-te-ei que te volvas, porei anzóis no teu queixo e te levarei a ti e todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão com pavês e escudo, empunhando todos a espada. Persas e etíopes, Put com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Torgarma do lado do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e toda a multidão do teu povo, que se reuniu a ti, serve-lhe de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás a terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que sempre estava desolados. Este povo foi tirado de entre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Então virás como tempestade, far-te-ás como nuvem que cobre a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Deus: naquele dia terás imaginações no teu coração e conceberás mau desígnio, e dirás: subirei contra a terra das aldeias sem muro, livrei contra os que estão em repouso. Virei contra os que estão em repouso, que vivem seguros, que habitam todos sem muros e não têm ferrolhos nem portas. Isso a fim de tomares o despojo, arrebatares a presa e levantares a mão contra as terras desertas que se acham habitadas, e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual tem gado e bens e habita no meio da terra. Sabá e Dedã e os mercadores de Tarsis e todos os seus governadores rapazes te dirão: vens tu para tomar o despojo? Ajunta-te o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear grandes despojos. Portanto, ó filho do homem, profetiza e diz a Gog: assim diz o Senhor Deus: acaso naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar seguro, não saberás tu? Virás, pois, do teu lugar, dos lados do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão e poderoso exército.
e subirás contra o meu povo de Israel como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias hei de trazer-te contra minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Assim diz o Senhor Deus: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos que te faria vir contra eles? Naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação será muito grande, pois no meu zelo, no brasume do meu furor, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel. De tal sorte que os peixes do mar e as aves do céu e os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão diante de minha presença. Os montes serão deitados abaixo, os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra. Chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Contenderei com ele por meio da peste e do sangue. Chuva inundada, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muros sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize: assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Far-te-ei que te volvas e te conduzirei, far-te-ei subir dos lados do norte e te trarei aos montes de Israel. Tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas e os povos que estão contigo, a toda espécie de aves de rapina e aos animais do campo eu te darei para que te devorem. Cairás em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Meterei fogo em Magog e nos que habitam seguros nas terras do mar, e saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o santo em Israel. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o dia de que tenho falado. Os habitantes das cidades de Israel sairão e queimarão de todo as armas, os escudos, os pavês, os arcos, as flechas, os bastões de mão e as lanças farão fogo com tudo isto por 7 anos. Não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo. Saquearão aos que se saquearam e despojarão aos que os despojaram, diz o Senhor Deus. Naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos viajantes ao oriente do mar. Espantar-se-ão os que por ele passarem, nele sepultarão a Gog e a todas as suas forças, e lhes chamarão o vale das forças de Gog. Durante 7 meses estará a casa de Israel a sepultá-los para limpar a terra. Sim, todo o povo da terra o sepultará. Ser-lhe-ás memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. Serão separados homens que sem cessar percorrerão a terra para sepultar os que entre os transeuntes tenham ficado nela, para a limpar. Depois de 7 meses iniciarão a busca. Ao percorrerem eles a terra, a qual atravessarão, em vendo algum deles o osso de algum homem, porá ao lado um sinal, até que os enterradores o sepultem no vale das forças de Gog. Também o nome da cidade será o das forças. Assim limparão a terra. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus: diz às aves de toda espécie e a todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu
o oferecerei por vós sacrifício grande nos montes de Israel, e comereis carne e bebereis sangue. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes e dos novilhos, todos engordados em Bazã. Do meu sacrifício que oferecerei por vós, comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embriagardes. A minha mesa vós vos fartareis de cavalos e de cavaleiros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. Manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações serão o meu juízo, que eu tiver executado, a minha mão que sobre elas tiver descarregado. Desse dia em diante, os da casa de Israel saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Saberão as nações que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados para o exílio, porque agiram perfidamente contra mim, e eu escondi deles o rosto e os entreguei nas mãos de seus adversários, e todos eles caíram em espada. Segundo a sua imundícia e as suas transgressões, assim me houve com eles, e escondi deles o rosto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: agora tornarei a mudar a sorte de Jacó, me compadecerei de toda a casa de Israel, terei zelo pelo meu santo nome. Esquecerão a sua vergonha e toda a pérfidia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem o espante, quando eu tornar a trazê-los de entre os povos, e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, e tiver vindicado neles a minha santidade perante muitas nações. Saberão que eu sou o Senhor seu Deus, quando virem que eu os fiz ir para o cativeiro entre as nações, e os tornei a ajuntar para voltarem à sua terra, e que lá não deixarei a nenhum deles. Já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. No ano 25º do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade, nesse mesmo dia veio sobre mim a palavra, a mão do Senhor, e ele me levou para lá. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia como edifício de cidade para o lado sul. Ele me levou para lá, e eis um homem cuja aparência era como a do bronze, estava de pé na porta, e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Disse-me o homem: filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos, e põe no coração tudo quanto eu te mostrar, porque para isso foste trazido para aqui. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto estás vendo. Vi um muro exterior que rodeava toda a casa, e na mão do homem uma cana de medir, de 6 côvados, cada um dos quais media 1 côvado e 4 dedos. Ele mediu a largura do edifício uma cana, e a altura uma cana. Então veio a porta que olhava para o oriente, e subiu pelos seus degraus, mediu o limiar da porta, uma cana de largura, e o outro limiar, uma cana de largura. Cada câmara tinha uma cana de comprimento e uma cana de largura. O espaço entre uma e outra câmara era de 5 côvados. O limiar da porta, junto ao vestíbulo da porta interior, tinha uma cana. Também mediu o vestíbulo da porta interior, uma cana. Então mediu o vestíbulo da porta, que tinha 8 côvados, e os seus pilares 2 côvados. O vestíbulo olha do interior da casa para a porta. A porta para o lado oriental possuía 3 câmaras de cada lado, cuja medida era a mesma para cada uma. Também os pilares desse lado e do outro mediam o mesmo. Mediu mais a largura da entrada da porta, que era de 10 côvados, e a profundidade da entrada 13 côvados. O espaço em frente das câmaras era de 1 côvado e de 1 côvado. O espaço do outro lado, cada câmara tinha 6 côvados em quadrado. Então mediu a porta desde a extremidade do teto de uma câmara até a da outra, 25 côvados de largura, e uma porta defronte da outra. Mediu a distância até os pilares 60 côvados, e o átrio se estendia até aos pilares em redor da porta. Desde a dianteira da porta da entrada até a dianteira do vestíbulo da porta interior havia 50 côvados. Havia também janelas com fesquias fixas postas
superpostas para as câmaras e para os pilares, e da mesma sorte para os vestíbulos. As janelas estavam à roda pela parte de dentro, e nos pilares havia palmeiras esculpidas. Ele me levou ao átrio exterior, e eis que havia nele câmaras e um pavimento feito no átrio. Em redor defronte desse pavimento havia 30 câmaras. O pavimento ao lado das portas era o par do comprimento das portas, era o pavimento inferior. Então mediu a largura desde a dianteira da porta inferior até a dianteira do átrio interior, por fora, 100 côvados do lado leste e do norte. Quanto à porta que olhava para o norte, no átrio exterior, ele mediu o seu comprimento e a sua largura, as suas câmaras, 3 de um lado e 3 do outro, e os seus pilares e os seus vestíbulos era da medida do primeiro vestíbulo de 50 côvados, era o seu comprimento, e a largura de 25 côvados. As suas janelas e os seus vestíbulos e as suas palmeiras eram da medida da porta que olhava para o oriente. Subia-se para ela por 7 degraus, e o seu vestíbulo estava diante dela. Essa porta do átrio anterior estava defronte tanto da porta do norte como da do oriente, e mediu de porta a porta 100 côvados. Então ele me levou para o lado sul, e eis que havia ali uma porta que olhava para o sul, e mediu os seus pilares e os seus vestíbulos, que tinham as mesmas dimensões. Havia também janelas em redor dos seus vestíbulos, como as outras janelas, 50 côvados o comprimento do vestíbulo, e a largura 25 côvados. 7 degraus eram as suas subidas, e os seus vestíbulos estavam diante deles, e tinham palmeiras esculpidas, uma de um lado e outra do outro, nos seus pilares. Também havia uma porta no átrio interior para o sul, e mediu de porta a porta para o sul 100 côvados. Então me levou ao átrio interior pela porta do sul, e mediu a porta do sul, que tinha as mesmas dimensões. As suas câmaras e os seus pilares e os seus vestíbulos eram segundo estas medidas, e tinham também janelas ao redor dos seus vestíbulos. O comprimento do vestíbulo era de 50 côvados, e a largura de 25 côvados. Havia vestíbulos em redor, o comprimento era de 25 côvados e a largura de 5 côvados. E seus vestíbulos olhavam para o átrio exterior, e havia palmeiras nos seus pilares, e de 8 degraus eram as suas subidas. Depois me levou ao átrio interior para o oriente, e mediu a porta, que tinha as mesmas dimensões. Também as suas câmaras e os seus pilares e os seus vestíbulos segundo estas medidas. Havia também janelas em redor dos seus vestíbulos, e o comprimento do vestíbulo era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. Os seus vestíbulos olhavam para o átrio exterior. Também havia palmeiras nos seus pilares de um e de outro lado, e eram as suas subidas de 8 degraus. Então me levou à porta do norte, e a mediu, tinha as mesmas dimensões. Também as suas câmaras e os seus pilares e os seus vestíbulos e as suas janelas em redor. O comprimento do vestíbulo era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. Os seus pilares olhavam para o átrio exterior. Também havia palmeiras nos seus pilares de um e de outro lado, e eram as suas subidas de 8 degraus. A sua câmara e a sua entrada estavam juntos aos pilares dos vestíbulos onde levavam o holocausto. No vestíbulo da porta havia 2 mesas de um lado e 2 do outro, para nelas se degolar o holocausto e a oferta pelo pecado e pela culpa. Também do lado de fora da subida para a entrada da porta do norte havia 2 mesas, e no outro lado do vestíbulo da porta havia 2 mesas, 4 mesas de um lado e 4 do outro lado junto à porta, 8 mesas sobre as quais imolavam. As 4 mesas para o holocausto eram de pedras lavradas. O comprimento era de 1 côvado e meio, a largura de 1 côvado e meio, e a altura de 1 côvado. Sobre elas se punham os instrumentos com que imolavam o holocausto e os sacrifícios. Os ganchos de 4 dedos de comprimento estavam fixados por dentro ao redor, e sobre as mesas estava a carne da oblação. Fora da porta interior estavam 2 câmaras dos cantores no átrio de dentro. Uma do lado da porta do norte olhava para o sul, outra do lado da porta do sul e olhava para o norte. Ele me disse: esta câmara que olha para o sul é para os sacerdotes que têm a guarda do templo, mas a câmara que olha para o norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar.
São estes os filhos de Zadok, os quais, dentre os filhos de Levi, se chegam ao Senhor para o servirem. Ele mediu o átrio, comprimento 100 côvados, largura 100 côvados, um quadrado. O altar estava diante do templo. Então me levou ao vestíbulo do templo e mediu cada pilar do vestíbulo 5 côvados de um lado e 5 do outro, e a largura da porta 3 côvados de um lado e 3 do outro. O comprimento do vestíbulo era de 20 côvados e a largura de 11, e era por degraus que se subia. Havia colunas junto aos pilares, uma de um lado e outra do outro. Então me levou ao templo e mediu os pilares 6 côvados de largura de um lado e 6 de largura do outro, que era a largura do tabernáculo. A largura da entrada 10 côvados, os lados da entrada 5 côvados de um lado e 5 do outro. Também mediu a profundidade da entrada 40 côvados e a largura 20 côvados. Penetrou e mediu o pilar da entrada 2 côvados, a altura da entrada 6 côvados e a largura da entrada 7 côvados. Também mediu o seu comprimento 20 côvados e a largura 20 côvados diante do templo, e me disse: Este é o Santo dos Santos. Então mediu a parede do templo 6 côvados e a largura de cada câmara lateral 4 côvados por todo o redor do templo. As câmaras laterais estavam em 3 andares, câmara sobre câmara, 30 em cada andar. E havia reentrâncias na parede do templo ao redor para as câmaras laterais, para que as vigas se apoiassem nelas e não fossem introduzidas na parede do templo. As câmaras laterais aumentavam em largura de andar para andar, correspondendo às reentrâncias do templo, de andar em andar ao redor, daí ter o templo mais largura em cima. Assim se subia do andar inferior para o superior pelo intermediário. E viu um pavimento elevado ao redor do templo. Eram os fundamentos das câmaras laterais de uma cana inteira, isto é, de 6 côvados de altura. A grossura da parede das câmaras laterais de fora era de 5 côvados, e a área aberta entre as câmaras laterais que estavam junto ao templo e as células tinha a largura de 20 côvados por todo o redor do templo. As entradas das câmaras laterais estavam voltadas para a área aberta, uma entrada para o norte e outra para o sul. A largura da área aberta era de 5 côvados em redor. O edifício, que estava numa área separada do lado ocidental, tinha a largura de 70 côvados. A parede do edifício era de 5 côvados de largura em redor e o seu comprimento de 90 côvados. Assim mediu o templo 100 côvados de comprimento, como também a área separada, o edifício e as suas paredes 100 côvados de comprimento. A largura da frente oriental do templo e da área separada de uma e de outra parte 100 côvados. Também mediu o comprimento do edifício que estava na área separada e por detrás do templo e as suas galerias de uma e de outra parte 100 côvados. O templo propriamente dito, o Santíssimo e o vestíbulo do átrio eram apainelados. As janelas de fasquias fixas supostas estavam ao redor dos 3 lugares. Dentro, as paredes estavam cobertas de madeira em redor, e isto desde o chão até as janelas, que estavam cobertas. No espaço em cima da porta e até o templo, de dentro e de fora, e em toda a parede em redor, por dentro e por fora, havia obras de escultura, querubins e palmeiras, de sorte que cada palmeira estava entre querubim e querubim, e cada querubim tinha 2 rostos. A saber, um rosto de homem olhava para a palmeira de um lado e um rosto de leãozinho para a palmeira do outro lado. Assim se fez pela casa toda ao redor. Desde o chão até acima da entrada estavam feitos os querubins e as palmeiras, como também pela parede do templo. As ombreiras do templo eram quebradas, e no tocante à entrada do Santo dos Santos era esta da mesma aparência. O altar de madeira era de 3 côvados de altura e o seu comprimento de 2 côvados. Os seus cantos, a sua base e as suas paredes eram de madeira. E o homem me disse: Esta é a mesa que está perante o Senhor. O templo e o Santíssimo ambos tinham 2 portas. Havia 2 folhas para as portas, 2 folhas dobráveis, 2 para cada porta. Nelas, isto é, nas portas do templo, foram feitos querubins e palmeiras, como estavam feitos nas paredes, e havia um baldaquino
de madeira na frontaria do vestíbulo por fora, e havia janelas de fasquias fixas superpostas e palmeiras em ambos os lados do vestíbulo, como também nas câmaras laterais do templo e no baldaquino. Depois disto me fez sair para o átrio exterior, para o norte, e me levou às celas que estavam para o norte, opostas ao edifício na área separada, edifício que olha para o norte. Do comprimento de 100 côvados, com portas que davam para o norte, e a largura era de 50 côvados. Em frente dos 20 côvados que pertenciam ao átrio interior, defronte do pavimento que pertencia ao átrio exterior, havia galeria contra galeria em 3 andares. Diante das câmaras havia um passeio de 10 côvados de largura do lado de dentro e 100 de comprimento, e as suas entradas eram para o lado norte. As câmaras superiores eram mais estreitas porque as galerias tiravam mais espaço destas do que das de baixo e das do meio do edifício. Por elas eram de 3 andares e não tinham colunas como as colunas dos átrios, por isso as superiores eram mais estreitas do que as de baixo e as do meio. O muro que estava por fora, defronte das câmaras no caminho do átrio exterior, diante das câmaras tinha 50 côvados de comprimento, pois o comprimento das câmaras que estavam no átrio exterior era de 50 côvados, e eis que defronte do templo havia 100 côvados. Da parte de baixo destas câmaras estava a entrada do lado do oriente, quando se entra nelas pelo átrio exterior. Do muro do átrio para o oriente, diante do edifício, na área separada, havia também celas. E um passeio tinha uma feição das celas que olhavam para o norte, e o mesmo comprimento, e a mesma largura, e ainda as mesmas saídas, e o mesmo arranjo, como eram as suas entradas. Assim eram as das celas que olhavam para o sul, no princípio do caminho, a saber, o caminho bem de frente do muro para o oriente, para quem por elas entra. Então o homem me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante da área separada, são câmaras santas, em que os sacerdotes que se achegam ao Senhor comerão, e aonde depositarão as coisas santíssimas, isto é, as ofertas e manjares, e as pelo pecado e pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as vestiduras com que ministraram, porque elas são santas. Usarão outras vestiduras, e assim se aproximarão do lugar destinado ao povo. Acabando ele de medir o templo interior, ele me fez sair pela porta que olha para o oriente, e mediu em redor. Mediu o lado oriental com a cana de medir 500 canas ao redor. Mediu o lado norte 500 canas ao redor. Mediu também o lado sul 500 canas. Voltou-se para o lado ocidental e mediu 500 canas. Mediu pelos 4 lados, havia um muro em redor de 500 canas de comprimento e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. Então o homem me levou à porta que olha para o oriente. E eis que no caminho do oriente vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive era como a da visão que eu tivera quando vi destruir a cidade, e eram as visões como a que tive junto ao rio Quebar, e me prostrei rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente, e o Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Então ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo, e o homem se pôs de pé junto a mim, e o Senhor me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles nem os seus reis, pois com as suas prostituições e com o cadáver dos seus reis nos seus monumentos. Pondo o seu limiar junto ao meu limiar, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e eles, contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e o cadáver dos seus reis,
e habitarei no meio deles para sempre. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel este templo, para que ela se envergonhe das suas iniquidades e meça o modelo. Envergonhando-se eles de tudo quanto praticaram, fazem-lhes saber a planta desta casa e o seu arranjo, as suas saídas, as suas entradas e todas as suas formas, todos os seus estatutos, todos os seus dispositivos e todas as suas leis. Escreve isto na sua presença, para que observem todas as suas instituições e todos os seus estatutos e os cumpram. Esta é a lei do templo. Sobre o cimo do monte, todo o seu limite ao redor será santíssimo. E eis que esta é a lei do templo. São estas as medidas do altar, em côvados, sendo o côvado de côvado comum e 4 dedos. A base será de um côvado de altura e um côvado de largura, e a sua borda em todo o seu contorno de 4 dedos. Esta é a base do altar. A base na linha da terra até a fiada do fundo, 2 côvados, e de largura 1 côvado da fiada pequena até a fiada grande, 4 côvados, e a largura 1 côvado. A lareira de 4 côvados de altura, da lareira para cima se projetarão 4 chifres. A lareira terá 12 côvados de comprimento e 12 de largura quadrada nos 4 lados. A fiada terá 14 côvados de comprimento e 14 de largura nos seus 4 lados. A borda ao redor dela de meio côvado e a base ao redor do altar se projetará 1 côvado. Os seus degraus olharão para o oriente. E o Senhor me disse: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus, são estas as determinações do altar no dia em que o farão, para oferecerem sobre ele holocausto e para sobre ele aspergirem sangue. Aos sacerdotes levitas que são da descendência de Zadok, que se chegam a mim, diz o Senhor Deus, para servirem, darás um novilho para oferta pelo pecado. Tomarás do seu sangue e o porás sobre os 4 chifres do altar, e nos 4 cantos da fiada e na borda ao redor. Assim farás a purificação e a expiação. Então tomarás o novilho da oferta pelo pecado, o qual será queimado no lugar da casa para isso designado fora do santuário. No segundo dia oferecerás um bode sem defeito, oferta pelo pecado, e purificarão o altar como o purificaram com o novilho. Acabando tu de o purificar, oferecerás um novilho sem defeito, e do rebanho um carneiro sem defeito. Oferecê-los-ás perante o Senhor. Os sacerdotes deitarão sal sobre eles e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Acabado tu de o purificar, oferecerás um novilho sem defeito, e do rebanho um carneiro sem defeito. Oferecê-los-ás perante o Senhor. Os sacerdotes deitarão sal sobre eles e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Durante 7 dias prepararás cada dia um bode para oferta pelo pecado. Também prepararão um novilho e do rebanho um carneiro sem defeito. Por 7 dias espiarão o altar e o purificarão, e assim o consagrarão. Tendo eles cumprido esses dias, será que ao 8º dia dali em diante prepararão os sacerdotes sobre o altar os vossos holocaustos e as vossas ofertas pacíficas, e eu vos serei propício, diz o Senhor Deus. Então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Disse-me o Senhor: essa porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Quanto ao príncipe, ele se assentará ali por ser príncipe, para comer o pão diante do Senhor. Pelo vestíbulo da porta entrará e por aí mesmo sairá. Depois o homem me levou pela porta do norte diante da casa. Olhei, e eis que a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. Então caiu o rosto em terra. Disse-me o Senhor: filho do homem, note bem, vê com os próprios olhos e ouve com os próprios ouvidos tudo quanto eu te disser, de todas as determinações a respeito da casa do Senhor e de todas as leis dela. Nota bem quem pode entrar no templo e quem deve ser excluído do santuário. Diz aos rebeldes, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel. Porquanto
introduzistes estrangeiros incircuncisos de coração e incircuncisos de carne para entrarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa. Quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue, violaste a minha aliança com todas as vossas abominações. Não cumpristes as prescrições a respeito das minhas coisas sagradas, antes constituístes em vossos lugares estrangeiros para executarem o serviço no meu santuário. Assim diz o Senhor Deus: nenhum estrangeiro que se encontre no meio dos filhos de Israel, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário. Os levitas, porém, que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errando, que andavam desviados de mim, para irem atrás de seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, eles servirão no meu santuário como guardas nas portas do templo, ministros dele. Eles imolarão o holocausto e o sacrifício para o povo e estarão perante este para lhe servir, porque lhe ministraram diante dos seus ídolos e serviram a casa de Israel de tropeço, de maldade. Por isso, levantando a mão, jurei a respeito deles, diz o Senhor Deus, que eles levarão sobre si a sua iniquidade. Não se chegarão a mim para me servirem no santuário, nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os encarregarei da guarda do templo e de todo o serviço e de tudo o que se fizer nele. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegaram a mim para me servirem, estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e cumprirão as minhas prescrições. E será que quando entrarem pelas portas do átrio interior usarão vestes de linho, não se porá lã sobre eles quando servirem nas portas do átrio interior dentro do templo. Tiaras de linho lhes estarão sobre a cabeça e calções de linho sobre as coxas, não cingirão a ponto de lhes vir suor. Saindo eles ao átrio exterior, ao povo despirão as vestes com que ministraram, pô-las-ão nas santas câmaras e usarão outras vestes, para que com as suas vestes não santifiquem o povo. Não raparão a cabeça, nem deixarão crescer o cabelo, antes, como convém, tosquearão a cabeça. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. Não se casarão nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgens para a linhagem da casa de Israel, ou viúva que for de sacerdote. O meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Quando houver contenda, eles assistirão a ela para a julgarem. Pelo meu direito julgarão as minhas leis e os meus estatutos, e em todas as festas fixas guardarão e santificarão os meus sábados. Não se aproximarão de nenhuma pessoa morta, porque se contaminariam. Somente por pai, ou mãe, ou filho, ou filha, ou irmã, ou por irmão que não tiver marido, se poderão contaminar. Depois de ser ele purificado, contar-se-lhe-ão 7 dias. No dia em que ele entrar no lugar santo, no átrio interior, para ministrar no lugar santo, apresentará a sua oferta pelo pecado, diz o Senhor Deus. Os sacerdotes terão uma herança, eu sou a sua herança. Não lhes dareis possessão em Israel, eu sou a sua possessão. A oferta de manjares e a oferta pelo pecado e a pela culpa dele, eles comerão, e toda coisa consagrada em Israel será deles. O melhor de todos os primeiros frutos de toda espécie e toda oferta serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis aos sacerdotes, para que faça repousar a bênção sobre a vossa casa. Não comerão os sacerdotes coisa alguma que de si mesma haja morrido ou tenha sido dilacerada, de aves e de animais. Quando, pois, repartirdes a terra por sortes em herança, fareis uma oferta ao Senhor, uma porção santa da terra.
comprimento desta porção será de 25.000 côvados e a largura de 10.000. Ela será santa em toda a sua extensão ao redor. Será o santuário de 500 côvados com mais 500 enquadrado e terá em redor uma área aberta de 50 côvados. Desta porção santa medirás 25.000 côvados de comprimento e 10.000 de largura. Ali estará o santuário, o lugar santíssimo. Este será o lugar santo da terra. Ele será para os sacerdotes ministros do santuário, que dele se aproximam para servir ao Senhor. Lhe servirá de lugar para casas, e como lugar santo pertencerá ao santuário. Os levitas ministros da casa terão 25.000 côvados de comprimento e 10.000 de largura para possessão sua, para 20 câmaras. Para a possessão da cidade de largura darei 5.000 côvados e 25.000 de comprimento defronte da porta santa, o que será para toda a casa de Israel. O príncipe, porém, terá a sua parte deste e do outro lado da santa porção e da possessão da cidade, diante da santa porção e diante da possessão da cidade, ao lado ocidental e oriental, e o comprimento corresponderá a uma das porções desde o limite ocidental até o limite oriental. Esta terra será a sua possessão em Israel. Os meus príncipes nunca mais oprimirão o meu povo, antes distribuirão a terra, a casa de Israel segundo as suas tribos. Assim diz o Senhor Deus: basta, ó príncipes de Israel, afastai a violência e a opressão, e praticai juízo e justiça, tirai as vossas desapropriações do meu povo, diz o Senhor Deus. Tereis balanças justas, efa justo e bato justo. O efa e o bato serão da mesma capacidade, de maneira que o bato contenha a 10ª parte do homer, e o efa a 10ª parte do homer, segundo o homer será a sua medida. O ciclo será de 20 geras, 20 ciclos mais 25 ciclos mais 15 ciclos serão iguais a uma mina para vós. Esta será a oferta que haveis de fazer de trigo, a 6ª parte de uma efa de cada homer, e também de cevada, a 6ª parte de uma efa de cada homer. A porção determinada de azeite será a 10ª parte de um bato de cada couro, um couro como o homer tem 10 batos. De cada rebanho de 200 cabeças, um cordeiro tirado dos pastos ricos de Israel, tudo para oferta de manjares e para holocaustos e para sacrifício pacífico, para que façam expiação pelo povo, diz o Senhor Deus. Todo o povo da terra fará contribuição para esta oferta ao príncipe em Israel. Estarão a cargo do príncipe os holocaustos, as ofertas de manjares e as libações nas festas da lua nova e nos sábados, em todas as ofertas fixas da casa de Israel, e ele mesmo proverá a oferta pelo pecado e a oferta de manjares e holocausto e os sacrifícios pacíficos para fazer expiação pela casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, tomarás um novilho sem defeito e purificarás o santuário. O sacerdote tomará do sangue e porá dele nas ombreiras da casa e nos 4 cantos da fiada do altar e nas ombreiras da porta do átrio interior. Assim também farás no 7º dia do mês, por causa dos que pecam por ignorância e por causa dos simples, assim expiareis o templo. No primeiro mês, no dia 14 do mês, tereis a Páscoa, festa de 7 dias, pão asmo se comerá. O primeiro, no mesmo dia, por si e por todo o povo da terra, proverá um novilho para a oferta pelo pecado. Nos 7 dias da festa preparará ele um holocausto ao Senhor, 7 novilhos e 7 carneiros, sem defeito, cada dia durante os 7 dias, e um bode cada dia como oferta pelo pecado. Também preparará uma oferta de manjares para cada novilho, um efa e um efa para cada carneiro, e um hin de azeite para cada efa. No dia 15 do 7º mês, durante os 7 dias da festa, fará o mesmo. A mesma oferta pelo pecado, o mesmo holocausto, a mesma oferta e a mesma porção de azeite. Assim diz o Senhor Deus: a porta do átrio interior que olha para o oriente estará fechada durante os 7 dias que são de trabalho, mas no sábado ela se abrirá, e também no dia da festa da lua nova. O príncipe entrará de fora pelo vestíbulo da porta e permanecerá junto da ombreira da porta. Os sacerdotes prepararão o holocausto dele e os seus sacrifícios pacíficos, e ele adorará no limiar da porta e sairá, mas
a porta não se fechará até a tarde. O povo da terra adorará na entrada da mesma porta nos sábados e nas festas da lua nova diante do Senhor. O holocausto que o príncipe oferecer ao Senhor serão, no dia de sábado, 6 cordeiros sem defeito e um carneiro sem defeito. A oferta de manjares será um efa para cada carneiro, para cada cordeiro. A oferta de manjares será o que puder dar, e de azeite um hin para cada efa. Mas no dia da festa da lua nova será um novilho sem defeito, sem cordeiros e um carneiro, esses serão sem defeito. Preparará por oferta de manjares um efa para cada novilho e um efa para cada carneiro, mas pelos cordeiros segundo puder, e um hin de azeite para cada efa. Quando entrar o príncipe, entrará pelo vestíbulo da porta e sairá pelo mesmo caminho. Mas quando vier o povo da terra perante o Senhor, nas festas fixas, aquele que entrar pela porta do norte para adorar, sairá pela porta do sul. E aquele que entrar pela porta do sul, sairá pela porta do norte. Não tornará pela porta por onde entrou, mas sairá pela porta oposta. O príncipe entrará no meio deles, quando eles entrarem, em saindo, ele sairá. Nas solenidades e nas festas fixas, a oferta de manjares será um efa para cada novilho e um para cada carneiro, mas pelos cordeiros o que puder dar, e de azeite um hin para cada efa. Quando o príncipe preparar o holocausto ou sacrifício pacífico como oferta voluntária ao Senhor, então lhe abrirão a porta que olha para o oriente, e fará ele o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos como costuma fazer no dia de sábado, e sairá, e se fechará a porta depois de ele sair. Prepararás um cordeiro de um ano, sem defeito, em holocausto ao Senhor, cada dia, manhã após manhã, o prepararás. Juntamente com ele prepararás manhã após manhã uma oferta de manjares para o Senhor, a sexta parte de uma efa, e de azeite a terça parte de um hin, para misturar com a flor de farinha, isto é, estatuto perpétuo e contínuo. Assim prepararão o cordeiro e a oferta de manjares e o azeite, amanhã após manhã, manhã após manhã, em holocausto contínuo. Assim diz o Senhor Deus: quando o príncipe der um presente de sua herança e alguns de seus filhos pertencerá a estes, será possessão deles por herança. Mas quando ele um presente da sua herança dando ele um presente da sua herança a alguns dos seus servos, será deste até ao ano da liberdade. Então tornará para o príncipe, porque a seus filhos somente a eles pertencerá a herança. O príncipe não tomará nada da herança do povo, não os esbulhará da sua possessão, da sua própria possessão, deixará a herança a seus filhos, para que o meu povo não seja retirado, cada um da sua possessão. Depois disso, o homem me trouxe pela entrada que estava ao lado da porta as câmaras santas dos sacerdotes, os quais olhavam para o norte, e eis que ali havia um lugar nos fundos extremos que olham para o ocidente. Ele me disse: este é o lugar onde os sacerdotes cozerão a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado, e onde cozerão a oferta de manjares, para que não a tragam ao átrio exterior, e assim santifiquem o povo. Então me levou para fora para o átrio exterior, e me fez passar aos 4 cantos do átrio, e eis que em cada canto do átrio havia outro átrio. Nos 4 cantos do átrio havia átrios pequenos, menores, de 40 côvados de comprimento e 30 de largura. Estes 4 cantos tinham a mesma dimensão. Havia um muro ao redor dos átrios, ao redor dos 4, e havia lugares para cozer ao pé do povo, ao pé dos muros ao redor. E me disse: são estas as cozinhas, onde os ministros do templo cozerão o sacrifício do povo. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar
pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão os pescadores, desde En-Gedi até En-Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe segundo as suas espécies, e será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus cacos, os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dê fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Assim diz o Senhor Deus: este será o limite pelo qual repartireis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes. Vós a repartireis em herança iguais, tanto para um como para outro. Pois jurei, levantando a mão, dá-la a vossos pais, assim que esta mesma terra vos cairá a vós outros em herança. Esse será o limite da terra. Do lado norte, desde o mar grande, caminho de Etlon até a entrada de Zedade, Amate, Berota, Sibraim, que estão entre o limite de Damasco e o de Amate, a cidade de Azer Aiticon, que está junto ao limite de Aurã. Assim, o limite será desde o mar até Azar Enon, o limite de Damasco, e na direção do norte até o limite de Amate. Esse será o lado do norte. O lado do oriente, entre Aurã e Damasco e Gileade e a terra de Israel, será o Jordão, desde o limite do norte até o mar do oriente. Este será o lado do oriente. O lado do sul será desde Tamar até as águas de Meribá, Cádiz, junto ao ribeiro do Egito até o mar grande. Este será o lado do sul. O lado do ocidente será o mar grande, desde o limite do sul até a entrada de Amate. Este será o lado do ocidente. Repartireis, pois, esta terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Será, porém, que as sorteareis para a vossa herança e para a dos estrangeiros que moram no meio de vós, que gerarem filhos no meio de vós, e vos serão como naturais. Entre os filhos de Israel, convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel. E será que na tribo em que morar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, diz o Senhor Deus. São estes os nomes das tribos, desde a parte extrema do norte, via Etlon, até a entrada de Amate, até Azar Enon, o limite norte de Damasco, até junto de Amate, desde o lado oriental até o ocidente. Dan terá uma porção, limitando-se com Dan, desde o lado oriental até o ocidente, Azer uma porção, limitando-se com Azer, desde o lado oriental até ao ocidente, Naftali uma porção, limitando-se com Naftali, desde o lado oriental até o ocidente, Manassés uma porção, limitando-se com Manassés, desde o lado oriental até o ocidente, Efraim uma porção, limitando-se com Efraim, desde o lado oriental até o ocidente, Ruben uma porção, limitando-se com Ruben, desde o lado oriental até o ocidente, Judá uma porção, limitando-se com Judá, desde o lado oriental até o ocidente, será a região sagrada que é a vez de separar.
de 25.000 côvados de largura e de comprimento, o mesmo que o das porções desde o lado oriental até o ocidente. O santuário estará no meio dela. A região que haveis de separar ao Senhor será do comprimento de 25.000 côvados e da largura de 10.000. Esta região santa do sacerdote terá ao norte 25.000 côvados, ao ocidente 10.000 de largura, ao oriente 10.000 de largura, ao sul 25.000 de comprimento. O santuário do Senhor estará no meio dela. Será para os sacerdotes santificados, para os filhos de Zadok, que cumpriram o seu dever e não andaram errados, quando os filhos de Israel se atraviaram, como fizeram os levitas. Será região espacial dentro da região sagrada, lugar santíssimo, fazendo limites com a porção dos levitas. Os levitas, segundo o limite do sacerdote, terão 25.000 côvados de comprimento e 10.000 de largura. Todo o comprimento será 25.000 e a largura 10.000. Não venderão nada disto, nem trocarão, nem transferirão a outrem o melhor da terra, porque é santo ao Senhor. Mas os 5.000 côvados que ficaram da largura diante dos 25.000 serão para o uso civil da cidade, para habitação e para arredores. A cidade estará no meio. Serão estas as suas medidas: o lado norte de 4.500 côvados, o lado sul de 4.500, o lado oriental de 4.500 e o lado ocidental de 4.500. Os arredores da cidade serão: ao norte 250 côvados, ao sul de 250 côvados, ao oriente de 250 e ao ocidente de 250. Quanto ao que ficou do resto do comprimento paralelo da região sagrada, será de 10.000 para o oriente, de 10.000 para o ocidente, e corresponderá à região sagrada, e o seu produto será para o sustento daqueles que trabalham na cidade. Lavrá-lo-ão os trabalhadores da cidade, provindos de todas as tribos de Israel. A região toda será de 25.000 côvados em quadrado, isto é, a região sagrada juntamente com a possessão da cidade. O que restar será para o príncipe, desde o do outro lado da região sagrada e da possessão da cidade. Por isso, aquilo que se estende dos 25.000 côvados em direção do oriente e também dos 25.000 côvados em direção do ocidente, paralelamente com as porções, será do príncipe. A região sagrada e o santuário do templo estarão no meio. Excetuando o que pertence aos levitas e a cidade que está no meio daquilo que pertence aos príncipes entre o território de Judá e o de Benjamim, será isso para o príncipe. Quanto aos restos das tribos desde o lado oriental até o ocidente, Benjamim terá uma porção, limitando-se com Benjamim desde o lado oriental até o ocidente. Simeão uma porção, limitando-se com Simeão desde o lado oriental até o ocidente. Issacar uma porção, limitando-se com Issacar desde o lado oriental até o ocidente. Zebulon uma porção, limitando-se com Zebulon desde o lado oriental até o ocidente. Gade uma porção, limitando-se com o território de Gade ao sul. O limite será desde Tamar até as águas de Meribá, Cádiz, ao longo do ribeiro do Egito até ao mar grande. Esta é a terra que sorteareis em herança às tribos de Israel, e estas as suas porções, diz o Senhor Deus. São estas as saídas da cidade do lado norte, que mede 4.500 côvados. 3 portas: a porta de Ruben, a de Judá e a de Levi, tomando as portas da cidade os nomes das tribos de Israel. Do lado oriental, 4.500 côvados e 3 portas, a saber, a porta de José, a de Benjamim e a de Dan. Do lado sul, 4.500 côvados e 3 portas, a porta de Simeão e de Sacar e a de Zebulon. Do lado ocidental, 4.500 côvados e as suas 3 portas, e a porta e as suas 3 portas, a porta de Gade e a de Azer e a de Naphtali. 18.000 côvados em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali.